Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje a ministra Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos e da Mulher. No primeiro bloco, nós falamos da questão da infância e de como é importante a busca das crianças desaparecidas no Brasil e também das questões indígenas. Agora nós vamos falar da violência contra a mulher, que nessa pandemia parece que aumentou. A senhora estava falando no intervalo que o Disque 100, 180, recebeu 400 milhões e 200 mil ligações. 4 milhões e 200 mil vezes nossos telefones tocaram em 2020. Ou seja, isso tudo violência nesse período aí de pandemia. Como é que a senhora classifica? Isso é tudo violência contra a mulher ou é tudo, engloba tudo? Disparado a violência contra a criança. E a gente tem que lembrar que violência contra a criança são diversas. A violência física, a negligência. Claro. Número 1 é a negligência. Violência física, psicológica e violência sexual. Então, disparado, a gente tem aí nos nossos canais de denúncia a violência contra a criança. Em segundo lugar, nós temos a violência contra idoso, tá? E no período de pandemia, as denúncias cresceram 70%, as denúncias de violência contra idosos. O que eu acho? Já foi as nossas campanhas de mandar recados. Se souber onde tem um idoso sofrendo, ligue para nós. E, em terceiro lugar, a maior violência é contra pessoas com deficiência. Claro que tudo isso no 100, no 180, a gente vem aí com a violência contra a mulher. E aí, Denise, você vai se assustar. Cresceu muito durante a pandemia. O que aconteceu? A gente deixou dentro de casa agressor e vítima. Predador. Em todos os casos, né? Em todos os casos. Idoso, Criança, mulher, idoso, tudo. pessoa com deficiência. Nós temos estados como o Acre, que o feminicídio, a violência contra a mulher, cresceu 400% durante o período de pandemia. Nos nossos canais, o registro cresceu muito. Mas a gente tem um fenômeno aí, Denise, que vai te assustar. Nos nossos canais, cresce a violência contra idoso, violência contra a mulher e diminui 19% a violência contra a criança. Aí todo mundo fala, que bacana. Não. Esse é o perigo. As crianças não estão na escola. E quem mais denuncia a violência contra a criança é a escola, é a creche, o clube, a igreja. Né? Então, agora começou a subir. Já subiu em torno de 20%. Já saímos do 19%, já fomos para 20%. Com a volta da escola. E vou dizer uma coisa, eu estou preocupada. Eu acho que vocês viram o menino do barril, lá na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Quantas crianças ficaram no barril no período de pandemia. Eu confesso para você que o nosso ministério está se preparando para esse volta às aulas, para o que a gente vai descobrir. E tem a violência econômica, né? Que a grande novidade que eu ouvi dizer é que a violência econômica é quando toma o dinheiro do idoso, né? Da aposentadoria. A gente, na questão do idoso, nós temos que dizer que tem algumas variantes também. A violência física, psicológica, e vou falar uma coisa aqui que vai assustar vocês. O estupro de idosos. Isso existe e explodiu nos últimos tempos no Brasil. Por exemplo, nós temos um idoso de 91 anos que foi estuprado dentro de um hospital no Rio Grande do Norte, Natal, por um outro paciente. Mas mulheres idosas estupradas têm sido recorrente. Com um detalhe, o idoso tem vergonha de denunciar a violência sexual. É constrangedor. E quem estupra? Quem abusa? Filhos, netos, sobrinhos, parentes, cuidadores, vizinhos. Então, a gente tem aí esse agravante da violência sexual contra idoso. Mas tem a violência patrimonial. E nesse período de pandemia, ela foi muito identificada. Fique em casa, você não pode sair de casa, idoso. Me dá seu cartão para me sacar o seu salário. Sabe uma coisa que aconteceu e nós tivemos que interferir como ministério? Procurações de amplos poderes. Você não pode ir, vamos dar uma procuração para eu resolver tudo. O que a gente viu, transferência de imóveis de idosos, venda de imóveis, fraudes bancárias, eu precisei fazer uma intervenção. Chamamos o Conselho Nacional de Justiça, que barrou essas procurações de amplos poderes durante a pandemia. A questão da fraude bancária, eu tive que me reunir com a Federação de Bancos no Brasil, Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e a gente criar mecanismo para evitar fraudes bancárias
contra idosos durante a pandemia. Então, a gente tem então aí... é possível suspender essas procurações, sim, tá? trocar cartão de banco? Inclusive, deixa eu falar para você, se for preciso mesmo a transferência de um bem ou uma procuração, o cartório vai na casa e o tabelião tem a obrigação de fazer a identificação, olhando no olho do idoso, conhecendo a história para saber se tem ou não que fazer essa procuração. Específico, a procuração agora tem que ser específica? Qualquer procuração feita por idoso, ela tem que ser específica para aquele objeto, para um determinado objeto. Exatamente. Não é aceito mais os cartórios estão rejeitando as procurações de amplos poderes com orientação do CNJ, porque o que vai acontecer, Denise, pós-pandemia, idosos vão se descobrir sem imóveis, idosos vão se descobrir falidos, fraudados. Então, a gente teve que fazer essa intervenção. E digo para você, o Brasil foi um dos pioneiros. Inclusive, alguns países ligados para saber... Possível reverter, ministra, as vendas? Conseguimos reverter. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu. A fraude do motoqueiro. Por exemplo, muita entrega de comida. Aí um motoqueiro que está infiltrado como entregador fala para o outro bandido, naquela casa é Banco do Brasil. Aí daqui a pouco chega uma pessoa com Banco do Brasil, uma camisa Banco do Brasil, dizendo, seu gerente pediu para você me entregar seu cartão porque ele foi clonado. O idoso entregava. Ele cortava na frente do idoso, mas ficava aquela parte do chip. Aí o seu gerente pediu para você me dar a sua senha antiga, porque ele vai mandar uma senha nova. Quando ele pegava a parte do cartão cortada com o chip e a senha, havia muita fraude. Então, a gente teve aí as mais criativas variedades de violência contra idosos no Brasil. Ministra, como será o mundo pós-pandemia? Como é que a senhora vê aí a reintegração dessas populações sensíveis, né? Nós não vamos ter um novo normal. Nós vamos ter que partir para uma reconstrução de nação. Eu acredito que políticas públicas, sociais, inclusive, terão que ser revistas. Vou te dar um exemplo. Nós temos no Brasil o Programa de Saúde da Família, os agentes comunitários. São mais de 300 mil que visitam as famílias. Sabe o que a gente descobriu? Que eles não visitavam os abrigos de idosos. Ele está na rua visitando uma família, chega na frente do abrigo, ele passa, visita outra casa. E vai para outra... Isso, a gente tem que repensar isso. Durante a pandemia, eles começaram a visitar os abrigos de idosos e agora a gente quer que seja uma política permanente. Então, eu acredito que, e os ministros estão muito convencidos disso, nós vamos ter que fazer uma releitura de algumas políticas públicas pós-pandemia. A questão do idoso. Nós fizemos agora, no dia 4 de dezembro, a maior operação policial do mundo de defesa dos idosos. Foi a Operação Vectus. Em um dia, 1.400 municípios com 14 mil policiais na rua. Ao mesmo tempo, nós prendemos em flagrante 569 pessoas, estupradores, agressores, fraudadores, e a gente gerou 3.800 inquéritos. Em um único dia, em 1.400 municípios. Essas pessoas, elas ficam presas ou prendeu e chega lá, não, aqueles olha, que foram, muitos já eram mandados de prisão, inclusive, por estupro. Essas estão presas. Mas a gente vai ter que fazer uma releitura na legislação. Existiram momentos que a gente teve que gerar um inquérito e não a prisão, porque o crime era considerado de menor potencial ofensivo. Violência contra idoso, para mim, tem que ser crime hediondo. Nós vamos ter que fazer, inclusive, uma releitura agora da legislação de proteção do idoso, uma revisão, inclusive, do Estatuto do Idoso, para a gente protegê-los no Brasil. Um público vulnerável. Denise, na operação, nós tiramos idosos do cativeiro. Nós chegamos em casas, as cenas são muito fortes. Idosas acorrentadas em chiqueiros no fundo do quintal e o filho com o cartão do banco na mão. Nós encontramos idosos espancados. Nós temos imagens de filho queimando o idoso com um maçarico no braço. E o pai não podia gritar. Então, nós tiramos idosos do cativeiro. Foi a maior operação policial. Outros países estão ligando para saber como é que foi essa operação. E a gente vai continuar mandando um recado. Os idosos não estão sozinhos. Ministra, a senhora me assustou com essa possibilidade real de outras crianças e idosos estarem sendo mantidos em barris pelo país, né? Sim, sim. É assustador, mas é a realidade. Não sei se vocês sabem que num dia a gente encontrou um menino em Campinas, uma semana depois, uma menina de 3 anos acorrentada em casa e sendo queimada de cigarro pela mãe. Quantas outras não estão acorrentadas? E outra coisa que eu vou te dizer, no volta às aulas, quantas não vão estar desaparecidas? A senhora defende a volta? Imediata.
imediata, especialmente porque nós temos uma idade, Zé Maria, que são as janelas de aprendizado. Você foi mãe, você é mãe. Não é aleatório, não decidiram aleatoriamente que tem que entrar 6 anos. Não, tem estudos científicos. Vou te dar um exemplo. Os alfabetizadores estão preocupados. Alfabetizar uma criança online, isso não existe. Vou só dar um exemplo do número 6. O número 6 a gente faz de cima para baixo. As crianças online, à distância, estão fazendo de baixo para cima. Isso é uma agressão ao sistema neuromotor. E quando você aprende de um jeito, é para a vida toda. As crianças, nós temos pessoas que têm dificuldade com M, com N, com P, com B. Foi deficiência lá na alfabetização. Eu digo para você, essa geração está comprometida. Nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. Por isso que eu acredito que o volta às aulas, para a gente não perder a janela de aprendizagem e também para a gente proteger as crianças. A senhora está concordando com o que eu penso também, de que o prejuízo já está precificado? Por gerações. Eu acho que daqui 40 anos vão ter estudos dizendo do prejuízo econômico, emocional, de todos os prejuízos nesta área por causa de um ano das escolas fechadas. Ministra, mas também são várias áreas, né? Várias gerações também, né, ministra? Sim. Porque não é só essa, né? O Brasil já vem há tanto tempo devendo serviço nessa área da educação. A educação. Como é que está essa interação aí com o Ministério da Educação para tentar resolver esse problema? Nós temos agora um ministro muito comprometido com a pauta e um educador nato, um paizão. O ministro Milton, ele não está aparecendo muito, mas ele está mexendo em alicerces. Por exemplo, o nosso secretário nacional de alfabetização, para mim, é o melhor alfabetizador do Brasil, está fazendo uma revolução na alfabetização. Então, o ministro Milton vai fazer grandes entregas na área da educação. E a gente está bem atrasado, você sabe disso. Nós estamos bem atrasados com relação à educação no Brasil. Ministra, eu costumo dizer que é bíblico essa história de separar o infectado, separar o que está diante de uma epidemia, que é o transmissor. Isso é o beabá. E pela primeira vez na história da humanidade se faz um lockdown total, uma quarentena de pessoas sadias, né? E isso vai deixar, além, evidentemente, da educação, marcas profundas em vários setores. Vários setores, inclusive na área de saúde mental. Eu não sei se vocês sabem que o suicídio já é a segunda causa mortes entre os nossos jovens no Brasil. E cresceu agora. E cresceu a automutilação. O presidente Bolsonaro estava falando sobre isso. Inclusive, Zé Maria, a automutilação, quando a gente fala em automutilação, você vai lembrar do menino se cortando, que está acontecendo essa epidemia no Brasil. Mas agora, como eles estão trancados dentro de casa com o pai, com a mãe, eles estão encontrando outras formas de se autolesarem. Eu recebi um prefeito, alguns dias atrás, de uma criança, um menino na cidade dele, que tinha muita dor de estômago e não se identificava o que era, e tiveram, na ultrassom não aparecia nada, na ecografia, aí fizeram uma cirurgia. Ele tinha um bolo de cabelo no estômago, quase do tamanho do estômago. Nossas crianças estão comendo cabelo, estão arrancando cabelo. Nós temos informações de psiquiatra que elas estão amarrando objetos em linha, em cordão, engolem e puxam para rasgar o estômago, para o pai não ver a cicatriz. Elas estão se ferindo, elas estão doentes emocionalmente. O isolamento trouxe prejuízos emocionais e que o Ministério da Saúde daqui a pouco vai começar a divulgar relatórios. Nós estamos diante de uma outra epidemia, que são as doenças emocionais. E como resolver, ministra? Assim, com a vacina, essa esperança da vacina agora, eu creio que o isolamento ele começa a ser abandonado. E a gente o Brasil nunca fez um lockdown assim, né, definitivo ali, né? Tivemos a suspensão das aulas, mas o lockdown mesmo faltou, né? No início faltou, e os que fizeram de forma errada, com violação de direitos. Por exemplo, Denise, a gente viu uma mulher andando num parque sozinha, ser jogada no chão e acorrentada. Então, a gente viu também, em nome do Fique em Casa, muita violação de direitos. Quer ver um direito que foi violado, Denise? O acesso ao sacerdote, o acesso às religiões. Nem em época de guerra, e o soldado é privado, os capelões vão com o exército para a guerra, porque há necessidade, é inerente ao ser humano a fé, a religiosidade. E o que aconteceu? A gente viu casas que tinham 5 pessoas orando, todo mundo da casa ser preso, padres transmitindo
um vídeo sozinho com um cinegrafista, só porque o tempo estava aberto, ele ser preso. Então, a gente também viu muitas violações de direitos em nome de combate à pandemia. Agora, a gente também viu boas ações, né? Como, por exemplo, aquela questão da hóstia no drive-thru, né? Teve muita gente, teve muita confessionário no drive-thru aqui Oração em Brasília. no drive, foi muito legal. Nós vimos muito esse tipo de ação. Para esses casos violentos aí que a senhora está falando desse problema mental das crianças, não seria o caso de começar a fazer visitação às famílias, aproveitando também esse saúde da família, para ter aí o saúde da família mental, digamos assim, nesse período pós-pandemia? A Secretaria Nacional de Doenças Mentais, né, ela está em parceria com o nosso Ministério com esse olhar. Por exemplo, você vai visitar uma criança do Criança Feliz, olha o braço da mãe. Olha o braço do irmão mais velho. Não vai só pesar e medir essa criança. Então, esses agentes foram treinados para ampliar o olhar. E a gente está aí também com algumas alternativas, os canais de recebimento de chamadas de socorro. Sabe uma coisa que nós tivemos que criar no Ministério? O Alô Vovô. O Disque 100 era para receber denúncias. A gente começou a receber muitos idosos querendo conversar. A gente criou um canal no nosso Ministério para falar com idosos de madrugada que só queriam apenas conversar. Um tempo feio, né? Muito feio. Muito feio. Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente, mais uma vez falando de política, e política que ajuda você, que decide a sua vida e que pode colocar aí na sua cabeça ideias das pessoas que nós convidamos para fazer parte aqui dessa mesa redonda. Hoje nós estamos falando com a ministra Damares Alves, que tem um ministério que é um mundo. Eclético, eclético. De criança, mulher, direitos humanos, ou seja, mexe na família, na vida de todos. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e em seguida voltaremos aqui no Frente a Frente.